E hoje então nós vamos falar sobre o tema. Nós vamos pregar todas as quartas, não aos domingos. Às quartas-feiras, as mensagens dos sonhos. Cada domingo é diferente. Domingo que vem nós vamos ter a ceia. E aí no outro domingo é dia das mães. Eu vou pregar sobre as mulheres que mudaram o mundo. No dia das mães, não no domingo que vem. Então, a mensagem dos sonhos vai ser na quarta-feira. E hoje nós vamos começar. Se você quer se aprofundar nesse assunto, essa mensagem que eu vou pregar hoje, a de quarta-feira, é baseada num livro do autor americano que eu mais admiro. Aquele que escreveu Uma Vida com Propósitos. Alguém leu esse livro, Uma Vida com Propósitos? É o livro mais lido depois da Bíblia. Uma Vida com Propósitos. É o livro mais lido depois da Bíblia. É do pastor batista da Califórnia, chamado Rick Warren. Ele escreveu Uma Vida com Propósito. E ele escreveu aqui que também esse livro. Então, se você quiser se aprofundar, na Amazon, você pode adquirir na Amazon esse livro. Você foi criado para sonhar. Pastor Rick Warren. Tá? Só que não faz como alguns fazem aqui, não. Eles ficam pegando o livro pirata, escondido. Compra lá na Amazon. R$36. R$36 você vai lá na Amazon e você amplia, porque não vai dar para a gente falar de todo o livro aqui. Mas vale a pena. Depois que você lê esse livro e ouvir essa mensagem, você vai ser uma sonhadora. Você vai ser um sonhador. Ninguém dê nenhum amém? Eu tenho que dar amém para vocês? Vai ser assim, agora eu vou ter que pregar e dar amém? Eu vou ter que dar o passe e fazer o gol? Eu vou ter que cobrar o escanteio e pular de cabeça? Vocês têm que fazer alguma coisa. E a sua função aqui é dar amém, dar glória a Deus. Porque se eu tiver que pregar sozinho, eu vou embora. Vou embora, porque eu tenho que dar o passe e ainda fazer o gol, Ivânio. Eu tenho que cobrar o escanteio e fazer o gol de cabeça. E ainda ser gandula. Não, aí é o pior dos mundos. Então você sabe que vocês têm um pastor aqui, que é corintiano. E que vem de uma torcida calorosa, fervorosa. Então, se lá, para torcer para um time ruim, eles são calorosos, muito mais que você está num time mais do que vencedor, que é o time de Cristo. Mas às vezes você não se expressa como um vencedor. Amém? Então você se expressa. Quando estiver falando, dá um glória a Deus, dá um amém. Aleluia. Podemos começar? Está preparado? Então vamos lá. Abra sua Bíblia então no livro do profeta Joel, capítulo 2. Eita glória, já comecei a gostar desse culto. Eita glória, sai um eita glória ali da minha esquerda. Aleluia. Eu quero falar essa primeira mensagem, baseado no livro do pastor Rick Warren. Você foi criado para sonhar. Em Joel capítulo 2, verso 28, o Espírito Santo, ele usa a vida desse profeta e diz assim, que nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias. E depois disso, o Senhor diz assim, através do profeta, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E os velhos, nós, os velhos, vamos fazer o quê? Sonharão. Até os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diz um glória a Deus. Você foi criado para sonhar. Diga aí para o vizinho do outro lado. Você foi criado para sonhar. Você foi criado para sonhar. Pastor, eu não estou sonhando. É porque você não está vivendo o melhor de Deus. Porque os sonhos, presta atenção, os sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Você quer entender a linguagem do Espírito Santo? É sonhar. Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? É se ela sonha. Se você não sonha, é porque você não está cheio do Espírito. Você pode ter o Espírito, mas não está cheio do Espírito. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. E lá em Efésios, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz lá em Efésios 3:20, na tradução da Bíblia, a mensagem, ele diz assim, vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar, pedir nos seus sonhos.
Eu vou repetir, por isso que você não disse um amém. Agora você vai dar amém, que você vai entender melhor. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo, gentil, dentro de nós. Aleluia! Voltando ao versículo, Efésios capítulo 3, Paulo, ele diz assim: vocês sabem, Deus pode fazer muito mais do que você sonha, do que você imagina. Deus pode fazer muito mais. Eu não sei se você já experimentou muito mais. Talvez, às vezes você pense em alguma coisa, mas Deus pode fazer muito mais. Deus é o Deus do muito mais. Eu não sei você, mas na minha vida, filho, Deus fez muito mais. Aliás, já estou no lucro faz tempo. Deus é o Deus do muito mais. Você pensa em fazer algo, Deus está pensando em ser muito mais. Quando Deus me chamou para o ministério, e eu fui fazer a faculdade teológica batista, o meu sonho era ser pastor. Depois, o meu sonho era ser co-pastor. Co-pastor é um ajudante de pastor. Mas esse era meu sonho. Mas Deus fez o quê? Na minha vida, muito mais. Hoje nós temos dezenas de igrejas, acompanhamos aí centenas de pastores, pregamos em conferências aí em todos os lugares, porque Deus é o Deus de muito mais. Eu mesmo pensava só ter um filho, pastor William. Na verdade eu precisava ter 10, a pastora Miriam só queria um. Ela está assistindo, hoje eu preciso segurar a onda aqui. Eu pensava ter um filho, mas um dia o Espírito Santo falou: não, você vai ter agora um menino. E eu já tinha mais de 40 anos. Você acha que 40 anos é para ter filho? Não é? Mas Deus me deu, está lá no fundo. Infelizmente veio com a camisa verde do Palmeiras hoje. Muito mais. Eu quero falar para você hoje 5 verdades sobre os sonhos de Deus. Porque se você está nessa igreja aqui, você vai sonhar. E até quero dizer aqui, para a ala geriátrica que senta mais desse lado aqui, ó. Isabela, a ala geriátrica senta mais aqui. Não adianta fazer assim não. Eu percebo. Jovem, deixa eu falar para você. Quando nós éramos crianças, a gente sonhava muito. Nós tínhamos grandes imaginações. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos deixando de sonhar. Eu vejo os cabelos brancos aqui da igreja. Eles não sonham muito. Mas nessa igreja, os velhos sonharão. Se tem aí um velhinho perto da sua igreja, fala aí: você vai sonhar, meu irmão. Você vai sonhar. Aleluia. E eu quero te falar 5 verdades sobre sonhos. Primeira, Deus te criou como ser humano para sonhar. Você sabe o que difere você de um animal irracional? Os sonhos. Um peixe não sonha. Uma ave não sonha. O cachorrinho que você tem lá em casa também não sonha. O gatinho que você tem lá em casa não sonha. Os animais não sonham. Mas você foi criado à imagem de Deus. Obrigado pelo amém. Você foi criado à imagem de Deus. E esse criado à imagem de Deus, um dos aspectos de você ser a imagem de Deus é que você sonha. Aleluia. Por isso que o sonho, ele tem uma função muito importante na sua transformação. Porque Deus agora, Ele está transformando você para que você seja a imagem de Deus. Deus criou você a imagem dEle, mas por causa do pecado, essa imagem foi ofuscada, foi arranhada. Quando Deus te restaura, te dá uma nova natureza, você volta a sonhar. Então, ser um grande sonho, você não vai para lugar nenhum. Ninguém chega a um lugar grande se não sonha. Essa semana eu estava vendo a biografia de um presidente dos Estados Unidos chamado Roosevelt. Já ouviu falar sobre o presidente Roosevelt? Já ouviu falar? Esse Roosevelt, Franklin Roosevelt, ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Olha que sonho grande. Ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Só que ele foi acometido de uma doença chamada poliomielite. E ele foi parar numa cadeira de rodas.
E aí disseram para ele, os críticos, os assassinos de sonho, disseram para ele: você numa cadeira de rodas, você nunca vai ser presidente dos Estados Unidos. Você sabe o que aconteceu? Ele numa cadeira de rodas, foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, foi reeleito para ser presidente dos Estados Unidos, e é o único presidente americano que foi reeleito 4 vezes. Uma pessoa numa cadeira de rodas que tinha um sonho. Deixa eu falar para você, não importa a limitação que você tem, Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que você sonha. Porque para quem sonha não há limites. Não é uma cadeira de rodas, não é uma doença, não é um problema terminal, nada pode limitar quem sonha. Se você sonha, você vai galgar novos níveis em Deus. Diga um glória a Deus. Então, um dos aspectos que nós somos a imagem de Deus é porque nós sonhamos. Um dos aspectos que nós somos humanos é porque nós sonhamos. Então, essa capacidade de sonhar representa boa parte daquilo que é um ser humano. Se você sonha, é que você é um ser humano. Se você está deixando de sonhar, você está deixando de ser um ser humano. Você está só sobrevivendo como um irracional. Eu estou chamando você hoje para sonhar. Sonhar grande, sonhar os sonhos de Deus. Certa vez, o grande general francês Napoleão Bonaparte disse: é a imaginação, os sonhos que governam o mundo. Hoje nós somos resultados de pessoas que sonharam lá no passado. Seus sonhos vão moldar você. Seus sonhos vão moldar quem é você, a sua identidade, a sua felicidade, as suas conquistas e a sua realização pessoal vai depender dos seus sonhos. Os sonhos também, ele tem consequências eternas. Então, muitas vezes o seu sonho vai trazer resultado para a eternidade. Diga aí para o seu vizinho: você foi criado para sonhar. Sonhar. Que nós, Igreja Batista Água Viva, sejamos uma igreja sonhadora. Nós estamos nesse lugar aqui agora, pastor Jefferson, por causa de um sonho. Um sonho. Se não tivéssemos um sonho, onde nós estaríamos hoje? Lá onde o vento faz a curva e volta. Mas pela graça de Deus, sonhamos, estamos aqui para a glória de Deus. Então, a primeira verdade que eu quero falar para você aqui é que Deus te criou como ser humano para sonhar. Se você não está sonhando, você está deixando de ser humano. Você vai virar qualquer outra coisa, menos humano. O humano sonha. Somos a imagem de Deus porque sonhamos. Segunda verdade que eu quero falar para você aqui nessa manhã: nosso Deus é um grande sonhador. Deus é um Deus que sonha. E você pode ver os sonhos de Deus na criação. Você pode observar a criação, a Via Láctea, o sistema solar, as estrelas, o universo. Você vai ver que Deus sonhou. Deus é um Deus que sonha. A Bíblia diz que Deus sonhou com essa terra. Por isso que lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia Sagrada vai dizer assim: no princípio criou Deus. A gente poderia colocar antes disso: no princípio sonhou Deus. Porque a criação já foi uma ação de Deus. Mas antes de Deus criar, Ele sonhou. E a Bíblia Sagrada vai dizer lá em João que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, quando você olha a natureza, quando você olha a fauna, a flora, quando você vai para um lugar bem natural, você pode ver assim os sonhos de Deus, que há variações de plantas, criatura, milhões, de animais, porque Deus sonhou com cada um deles. Deus é um Deus sonhador. Diga aí para o seu vizinho: Deus é um Deus sonhador. Mas o problema é que, como eu falei antes,
quanto mais a gente vai envelhecendo, menos nós vamos dando asas à nossa imaginação e à nossa criatividade. Quanto mais velho uma pessoa fica, menos ela sonha. Você vai conversar com uma criança, ela sonha. Eu morava num bairro na zona leste de São Paulo, que passava o ônibus antigo da CMTC. Lembram da CMTC? E eu sonhava, um dia eu vou ser motorista da CMTC. Hoje eu falo, Deus que me livre. Desculpa quem é motorista. Mas cada um com seus sonhos, não é? Então, nós fomos criados para sonhar. Segundo, Deus é um Deus que sonha. Terceira verdade, um grande sonho é uma declaração de fé. Diga comigo, um grande sonho é uma declaração de fé. Você quer expressar sua fé? Você tem que ter sonho. Porque você pode dizer que tem uma grande fé. Você tem grande fé em quê? Você tem uma grande fé em que vai acontecer o quê? Se não tem nada, por que você vai precisar de fé? Na Bíblia, você vai ver que os homens e as mulheres de Deus sonharam. E eu posso dar alguns exemplos para você aqui. Abraão sonhou em ter um filho. Sonhou ou não sonhou? Só que ele já estava com 100 anos e não tinha um filho. Mas ele continuou sonhando. E ele teve um filho. E como Deus faz infinitamente mais do que sonhamos ou pedimos, ele sonhou em ter um filho. Mas o sonho de Deus para ele era ser pai de multidões. E ele se tornou pai de multidões. José, quando estava na cadeia, sonhava ser ajudante do copeiro. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Claro, filho. Se ele interpretou o sonho do copeiro e falou para o copeiro assim, lembra de mim. Quando você sair daqui, você vai sair. José interpretou o sonho do copeiro e falou, lembra de mim. Então José sonhava com o quê? Ser um ajudante do copeiro. Mas Deus sonhava para ele ser o governador do Egito. Por quê? Porque os sonhos de Deus são sempre maiores do que o nosso. Às vezes você está aqui, você está sonhando em ter uma loja. E às vezes Deus está pensando em te dar uma rede de lojas. Aleluia! Moisés sonhou com a libertação do povo do Egito, da escravidão. E Deus o levou aonde? A Canaã, a terra que mana leite e mel. Digam glória a Deus. Esther sonhou em salvar o seu povo do martírio. E eu poderia passar aqui o dia inteiro, mas eu só tenho mais 30 minutos para falar para você de homens e mulheres que sonharam. E se você é um homem e uma mulher de Deus, o Espírito Santo vai colocar sonho no seu coração. Ana sonhou em ter um filho. Ela sonhou em ter um filho. E aí Deus deu filho para ela, Samuel, que foi o maior profeta de Israel. E depois deu mais 5 filhos. Então deixa eu falar para você. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você está cheio do Espírito Santo, tem sonho aí dentro de você. Digam glória a Deus aí. Aleluia. Então um sonho, ele inspira o quê? Fé. Então, se você ter sonho e sonhos de Deus, vai inspirar o quê? Fé. Porque você mesmo não vai conseguir realizar o seu sonho. Você mesmo não vai ter capacidade de realizar seu sonho. Mas o sonho, ele tem que exigir fé. Ah, pastor, mas o sonho que eu tenho não precisa de fé. Então não é sonho de Deus. Nós temos sonhos e ter nossos sonhos são legítimos. São legítimos a gente sonhar as nossas coisas. Mas se você quer sonhar os sonhos de Deus que são maiores do que os seus, você vai precisar de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei,
Mas eu estou aqui para orar por você, e no fim nós vamos orar, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre os filhos e filhas, e eles sonharão. Sonharão. Sonhos são a linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que a gente sonha. Tem pastores, e eu estou pregando para pastores ultimamente, eles perderam os sonhos de ter uma grande igreja. Vocês, pastores aqui, tem que sonhar ter uma grande igreja. Igreja pequena é coisa tudo de ruim. Igreja pequena não tem gente. Igreja pequena o jovem chega lá, não tem ninguém para casar. Igreja pequena precisa de dinheiro da igreja grande. Igreja pequena tem que ter igrejas grandes. Eu quando cheguei aqui em Mauá, só tinha igreja pequena aqui. E o Espírito Santo colocou no meu coração: vocês vão ser uma grande igreja. E vamos ser uma grande igreja em nome de Jesus. Aleluia. Sonha ser um grande empresário. Aleluia. Sonha ser uma grande mulher. Aleluia. Quando você sonha grande, você honra a Deus. Quando você sonha grande, você honra a Deus. Aí você fala: pastor, mas às vezes o que eu sonho é assim, é impossível de ser atingido. É por isso que precisa da fé. Porque se você não precisar da fé, o sonho não é de Deus. Esses aí é natural. Essas pessoas que eu mencionei para você, tudo que eles conquistaram, eles não conseguiriam pela própria força, naturalmente. Mas como eles sonharam os sonhos de Deus, o Espírito Santo os capacitou. Quantos podem dar um glória a Deus? Diga aí para o seu vizinho: quando você tem um sonho grande, você honra a Deus. Aleluia. Eu fico, quando eu vejo um velhinho, chega perto de mim e fala: estou sonhando, eu fico feliz. Mas eu converso com os velhos dessa igreja, eu vejo que nenhum tem sonho. Eu vou conversando aqui: meu sonho é de parar de trabalhar. É? Ser vagabundo? Meu sonho é não fazer nada. É esse que é o seu sonho? De vez em quando meu sonho é parar de fazer as coisas. É esse que é seu sonho? Meu sonho é sentar na cadeira do papai e não fazer mais nada. É esse sonho que o Senhor te leve. Eu falava isso para meu pai. Falava para meu pai quando eu era membro aqui, ele sentava ali. Eu falava: ó pai, começa a sonhar. Ele falou: por quê? Por quê? Por quê? Eu falei: porque Deus olha para o senhor, seu Júlio Gale. Não faz nada, acorda de manhã, só atazana a dona Iraci. E quando vim aqui na igreja, só vi os defeitos dessa igreja. Falei: toma cuidado. A Bíblia diz que o Senhor olha e contempla a humanidade. Aí ele vem lá, o seu Júlio, atazanando a dona Iraci, fazendo crítica para o filho de pastor. E o Senhor fala: seu Júlio aí não está fazendo mais nada, vamos promover ele para o céu. Então toma cuidado com isso. Tem gente que só está ocupando o espaço, e aí o Senhor fala: já que não faz nada lá, vamos levar ele. Por isso que você sempre tem que ser um sacerdote, ser útil na obra de Deus. Quantos podem dizer um glória a Deus? Agora, os sonhos de Deus agradam a Deus. Agora, uma coisa eu não posso deixar de te falar, eu vou falar isso na quarta-feira. Às vezes os sonhos não acontecem e demoram para acontecer. Por isso que na quarta-feira nós vamos falar sobre as 6 fases do sonho. Mas enquanto você vai sonhando e o sonho não acontece, Deus vai trabalhando no seu caráter. Preste atenção nisso. Fala: pastor, mas por que ainda não aconteceu o meu sonho? Porque precisa trabalhar mais em você. José, ele teve que ficar 12 anos na cadeia para realizar o sonho de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque ele era um menino, canela fina, filho de papai, caçulinha. E Deus falou: não, você quer ser ajudante do copeiro, mas você não sabe o que eu tenho para você. Eu quero que você seja governador no Egito. Mas para ser governador no Egito, eu preciso trabalhar em você. Eu preciso trabalhar no seu caráter. Eu preciso tirar algumas coisas de você. Então, só apenas antecipando o que eu vou falar na quarta-feira. Um dos motivos porque pessoas ainda não têm um sonho realizados. Porque o propósito maior de Deus para você não é o seu sonho aqui na terra. É preparar você para entrar no céu.
Então, enquanto seus sonhos não realizam, é porque Deus entende que tem algo na sua vida que precisa ser trabalhado. Pastor, estava indo tão bem. Estava indo tão bem, melhorou, é que você não entendeu. Porque o compromisso com Deus, com você, não é só aqui na terra. O compromisso com Deus, com você, é lá na eternidade. E Ele vai formar o caráter de Cristo em você. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Quarta verdade sobre os sonhos. Quem sonha, ele traz juntamente com sonhos muitos benefícios. Primeira coisa boa de um sonho é que o sonho fortalece a sua fé. Quem não sonha tem uma fé fraca, tem uma fé pequena. À medida que você começa a sonhar, e sonhos de Deus, que são sonhos grandes de Deus, a sua fé, ela é fortalecida. Esse é o primeiro benefício. Quanto mais você sonhar, mais você vai precisar de fé. E quanto mais de fé você tem, mais fortalecido você será. O segundo benefício do sonho é que o sonho aprofunda a sua coragem. Quem sonha não é medroso, não é covarde. Por quê? Você vai ter os inimigos dos sonhos, os opositores dos sonhos, os assassinos dos sonhos. Tem gente que sonha o mesmo que você e quer ter o que você quer ter também. E aí o que acontece? À medida que você sonha, a sua coragem aumenta. Por exemplo, os espias, quando eles iam entrar na terra prometida, eram 12. Apenas 2 voltaram dizendo: nós vamos avançar, nós vamos entrar naquela terra. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas teve 10, que se acovardaram. Então, gente de sonho é gente de coragem. Porque precisa ter coragem, para abrir um negócio. Precisa ter coragem de ser mãe. Precisa ter coragem para sonhar o sonho de Deus. Porque quem é covarde não realiza nenhum sonho. Porque um dos benefícios do sonho é você ter fé. E Deus vai te dar coragem para enfrentar os sonhos. Eu sei que tem mulheres aqui que têm o sonho de ser motorista. Amém. Amém. Eu vi os amém. 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 Glória a Deus. Amém. Agora, precisa ter coragem para andar nesse trânsito aqui. Não precisa ter coragem? Precisa ter coragem. Por exemplo, tem mulheres aqui que não pensam em casar mais. Porque para casar com um brasileiro, filha, precisa ter muita coragem. Precisa de coragem para casar, filho. Você não sabe o quanto precisa de coragem para casar. Precisa ter coragem para falar para uma mulher: mulher, estou com você na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na abundância ou na escassez. Agora os covardes desistem no meio do caminho, mas os corajosos vão até o fim. Aleluia. Os sonhos também ampliam a sua imaginação. Uma pessoa que sonha, ela sempre imaginando coisas boas, maravilhosas. Por quê? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você vai ver que uma pessoa criativa, ela sempre está imaginando algo grande, algo melhor. Então quem tem sonho, ele tem um horizonte muito ampliado. Ele expande o horizonte dele. A vida dele não é só aquele negocinho ali da casinha dele, da cozinhazinha dele, não. Fazer a cebolinha e depois a salada. Não. Ele tem uma ampla imaginação e ele expande os horizontes. Ele fala: olha, esse mundo aqui é pequeno para mim. Porque tem gente que tem medo de sair da sua cidade. Tem gente que tem medo de sair do seu estado. Eu fui agora pregar numa conferência no Rio Grande do Sul. Pastor Gilberto,
que é o supervisor lá, muito amoroso, muito carinhoso, muito acolhedor. Ele falou: Silvio Galli, é o seguinte, você pregou aqui, nos honrou, tem um carro te esperando aqui para você ir para Gramado e passear lá 3 dias. E a minha mulher falou: você conhece aqui a região? Eu falei: é a região que eu menos conheço. Mas depois que fizeram o Waze, eu chego em qualquer lugar. Falei: nós vamos botar o Waze aqui, vamos subir a Serra Gaúcha e vamos andar para todo lado. E foi pouco ainda. Entendeu? Porque quando você sonha grande, você tem imaginação, os seus horizontes vão aumentando, mas há limite. Porque se você não sabe, eu vou te dizer hoje. Depois que Jesus Cristo veio do céu para a terra, não tem mais lugar longe. Eu vou repetir. Depois que Jesus Cristo veio do céu para a terra, tudo ficou agora perto. Não tenha medo. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, atravessa os oceanos, vai para o Japão, vai para a Índia, tira o seu passaporte, vai atrás do seu visto, cruza o mar, vai longe. Agora tem gente que fala assim: pastor, eu tenho um sonho para ir nos Estados Unidos. Falei: amém, vai para o melhor país do mundo. Aí eu pergunto: você tem passaporte? Não. Você já foi atrás do visto? Não. Quarta-feira, eu só estou instigando você para você vir na quarta-feira. Eu vou falar que primeiro é o sonho, mas tem a segunda fase do sonho, que é a ação para que o sonho seja realizado. Porque tem gente que vai sonhando: pastor, eu vou ganhar o mundo. Aí a gente fala: filho, o mundo é muito grande, multiplica a sua célula que já está bom. Multiplica a sua célula que já está bom. Entendeu? Então, os sonhos, ele faz isso, ele amplia os seus horizontes. Você que só vai aqui no shopping de Mauá, vai no shopping em Morumbi, Aricanduva, vai no Ibirapuera. Pastor, lá, mas não vou ter dinheiro. Mas não precisa ter dinheiro, dá uma passeada. Não paga para entrar. Vai no McDonald's. Agora você só vai lá, sempre ali no shopping Mauá. Qual é o lugar que vende massa lá no Mauá? O espoleto. Vai lá no espoleto todo domingo. Filho, ninguém aguenta mais o espoleto, pelo amor de Deus. A sua mulher não aguenta mais comer massa. Muda. Vai para algum lugar. Vai lá em Campinas, no shopping Dom Pedro. Aliás, eu vou fazer a propaganda aqui. Eu vou com meu filho depois do culto. Inaugurou agora um outlet com imigrantes com rodoanel. Vou lá hoje. Eu e meu filho já combinamos. Falei: se eu ver um tênis barato, já vou comprar. E pago um para você, porque quem anda comigo é abençoado também. E ele falou: glória a Deus. Agora você vai ali sempre, ali no shopping, toma um cafezinho ali no negocinho mineiro. Filho, ninguém aguenta mais, a vida fica chata, você tem que sonhar. Pega seu carro, vai para um lugar longe, viaja. Aliás, vai comer comida japonesa. Olha aí, no meu aniversário, o pastor Sherman me levou para comer comida japonesa. Uma dica que ele deu para você que coma comida japonesa: não aceita a barca, que lá vem muito arrozinho. Pede logo o salmão. Uma dica, até isso aqui no culto é bom. Foi, Jefferson? Foi essa. Vai sonhar, filho, sonhar. Estou falando de sonhos para você. Senão a sua vida vira uma rotina. Você olha para sua veinha olha para você, ninguém aguenta mais o outro. Já ele vai parar no boteco tomar cachaça. Ninguém aguenta uma vida dessa. Ontem mesmo fui levar minha mulher para Caçapava. Ela gosta de parar num Graal que tem ali na Ayrton Senna. Eu falei: filha, mas toda vez no Graal? Eu não aguento mais esse Graal. Aí eu olhei lá no Waze e tinha um frango assado lá na frente. Falei: nós vamos comer um frango inteirinho assado hoje. Meu filho quase comeu metade sozinho. Amém. O que eu estou falando para você, isso é sonho, filho. Sonho é imaginar, sonho é ir para longe, sonho é dar asas para a sua imaginação. Gostei do meu filho. Meu filho falou: pai, 2026... a Copa vai ser nos Estados Unidos, México e Canadá. Falei: amém. E o que eu tenho a ver com isso? Ele falou: vou tirar o visto. Essa semana foi ele e a mãe dele tiraram o visto americano.
E eu perguntei para ele, e quem vai pagar a passagem? Ele falou, você. Aí, sonha. Sonha. O que eu estou dizendo para você? Você tem que sonhar, filho. Você tem que sair desse quadrante, dessa zoninha de conforto que você está. Porque o sonho, quando você começa a sonhar, você amplia os horizontes. Um outro aspecto do sonho, o sonho aumenta a sua perspectiva das coisas. Você começa a ver as coisas de outros olhos. O sonho também, um outro benefício do sonho, é que ele esclarece as suas prioridades. Por quê? À medida que você tem um sonho, tem coisa que você vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o meu sonho, não, sim, isso aqui não é. Agora, quando você não tem sonho, você vai qualquer coisa. Fala para você ir para Pindamonhangaba, você vai. Fala para você ir para Ubatuba, você vai. Fala para você fazer aquele cursinho, você vai. Mas você não tem sonho, filho. Concentra no seu sonho. Me lembro quando Deus me chamou para o ministério. Desculpa falar de mim mesmo. Deus me chamou para o ministério. A minha denominação, que plantou essa igreja aqui há 35 anos atrás, falou, Silvio Galli, aqui é o seguinte, a igreja batista não tem pastor analfabeto não, você tem que ir para a faculdade teológica. Só que eu não tinha nem o colegial completo. Não tinha. Como que eu ia entrar fazer um curso de bacharelado se eu não tinha nem o colegial? Mas era o meu sonho. Enquanto a turma trabalhava durante o dia e assistia o jogo do Corinthians à noite, eu comecei a fazer meu supletivo colegial. Terminei o supletivo, ingressei na faculdade. Enquanto todos estavam aí dispersos, assistindo as novelas, os jogos, o BBB da vida, eu estava lá na faculdade teológica. Concluí o curso e glória a Deus, depois fui ordenado. Amém. Porque quando você tem sonho, você esclarece o que é prioridade na sua vida e o que não é. Isso aqui não tem nada a ver. Já me chamaram muitas vezes para me ser sócios de empresas. Eu falo, não, isso não tem nada a ver comigo. Isso aqui tem a ver com a minha vida. Isso aqui tem a ver com o meu sonho. Isso aqui não tem a ver. Então você vai esclarecendo o que é prioridade na sua vida. Você vai dizendo não para um monte de coisa e sim para outras coisas. O bom de ter sonhos, que um outro benefício, é que você alinha os seus pensamentos. Você não tem pensamentos e coisas que não tem nada a ver com você. Por exemplo, eu vejo aí os caras lutando. O Bambam vai lutar com o Popó. Eu não tenho nada a ver com essa luta, filho. Minha vida é outra, minhas lutas são outras. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se tem a ver para você, se você é um lutador, aquilo tem a ver com você. Mas eu vou alinhando o meu pensamento com o meu sonho. Isso aqui não tem nada a ver com o meu sonho, isso aqui tem a ver. Você vai direcionando o seu sonho, você não fica com uma mente voada. Porque tem gente que é assim. Um dia, ela fala assim, vou ser piloto de avião. E outro dia ele fala que vai ser comandante de navio. Eu falei, peraí, o que você quer? Você quer ser piloto de avião? Porque se eu fosse chamado para ser piloto de avião, eu ia no aeroporto de Guarulhos todo dia. Ficava vendo os aviões. Ficava vendo os vídeos no YouTube. Porque os sonhos vai alinhando os seus pensamentos. E outro benefício, para encerrar essa parte dos sonhos, é que ele direciona a sua energia. Porque nós temos um limite de energia. Nós não somos o He-Man. Nós não somos o Homem-Aranha. Nós temos um limite. E à medida que eu tenho um sonho, eu vou concentrar a minha energia nos sonhos que Deus me deu. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Porque tem gente que ele gasta a energia dele com um monte de coisa. E para o sonho mesmo tem pouca energia. Moisés, Abraão, Ana, Esther, eles concentraram a energia que eles tinham no sonho. Eles pegaram a força, a vivacidade que eles tinham e falaram, esse é meu sonho. Pastor Batista, Martin Luther King, que em Atlanta fez uma revolução da questão racial, ele entendeu que o chamado dele, além de pregar na igreja batista, era trabalhar para que não houvesse preconceito nos Estados Unidos. E o seu principal sermão é, eu tenho um sonho de ver a América livre do preconceito racial. Então talvez Deus também esteja chamando você para algo, um sonho de cuidar de crianças, um sonho de cuidar de velhos, um sonho de cuidar de drogaditos, não sei, mas uma coisa eu sei, Deus tem sonhos para você, diga um glória a Deus aí, aleluia. E para encerrar, porque eu quero continuar essa mensagem na quarta-feira. Quinta coisa, nunca permita que o impasse faça você desistir do seu sonho.
Aí que mora o problema dos crentes. Vou dizer para você. Aí que mora o problema dos crentes. Às vezes o Espírito Santo gerou sonhos no seu interior. E você estava indo bem no sonho. Mas à medida que houve um impasse, um problema, um inimigo, um adversário, um assassino de sonho, você parou. Você retrocedeu. Você desistiu. Você esqueceu do sonho. Mas deixa eu falar para você, o Espírito Santo não esquece. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele coloca sonhos no nosso interior. Tem um processo para que esses sonhos aconteçam. Mas muitas pessoas, na hora que aparece uma montanha, elas desistem. Elas retrocedem. Elas não vão além. Vou falar para você, como um pastor, estou no ministério há mais de 40 anos. A maioria das pessoas acontece isso. Estou te dizendo aqui, na presença de Deus, a maioria das pessoas não realiza os seus sonhos, porque na hora do obstáculo, elas retrocedem. Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de propósito, mas Deus também, às vezes, Ele permite o problema. Para quê? Para que você use a sua fé para superar o problema. Às vezes o problema não foi o diabo que colocou, por isso você foi na sessão do descarrego e não resolveu. Às vezes o problema foi o próprio Deus que colocou. Uma das mensagens que vocês vão ouvir sobre sonhos aqui é sobre Ana, que queria ter um filho. Ela queria ter um filho, mas ela era estéril. Mas se você leu a Bíblia, e nós vamos ler uma das quartas-feiras, quem na verdade permitiu que ela fosse estéril foi Deus. Foi Deus que travou o ventre dela. Pastor, e por que Deus às vezes permite esse impasse na nossa vida? Sabe para quê? Para que você não faça do seu sonho o seu ídolo. Porque tem pessoas que têm sonhos, mas se elas não verem a mão de Deus agindo naquele sonho, ela vai achar que ela que conseguiu e vai fazer daquele sonho um ídolo. Eu vou falar para você, eu estou cansado de ver pessoas aqui nessa igreja, nas igrejas que eu já passei, de pessoas que tinham um sonho, mas à medida que o sonho se realizou, ela fez do seu sonho o seu ídolo. Eu vou te dar só um exemplo. Abraão tinha o sonho de ter um filho, mas porque ele fez do seu filho o seu ídolo, Deus falou para ele: você vai sacrificar, porque Deus não aceita ser o segundo na vida de ninguém. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. E ele quer ser o primeiro na sua vida, em nome de Jesus. Então às vezes você está passando um impasse no sonho, e você está achando que é o diabo. Você está achando que é outras pessoas que estão impedindo. Não, e eu vou dizer para você, tem sonhos que é Deus que impede, mas não porque Ele não quer realizar o sonho, porque Ele quer que você use a sua fé, e para que você dê glória ao nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Então nós estamos começando essa série aqui, de sonhos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai gerar muitos sonhos na sua vida.